malucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem a bestia negra. Seremos campeões e não se esqueçam. Só não vai lhe dar o cu. Gil, do Cruzeiro. Eu tenho uma frase pra combater isso aí. Pode falar. Tu não viu o jogo? Onde perdimos? D'Alessandro, do Inter. Fala galera, vamos começar mais um podcast do Toque de Letra. Tá eu aqui, Pedro Henrique Sarto, dando a vocês as boas-vindas para o nosso programa. Estou com ele, Gabriel Lemos, torcedor colorado fanático. Fala, Gabriel. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá quando vocês estão ouvindo isso aí. A gente geralmente tem 3 Vinícius. 3 Vinícius, um Pedro e um Gabriel. Hoje o editor tá doente. Um Vinícius revoltou com a vida e saiu de tudo, abandonou o posto. E o outro Vinícius operou de fimose. Então ele não pode estar presente durante a gravação. Vamos explicar certinho. O nosso editor Vinícius, que geralmente faz aqui no Salva quando a gente fala alguma besteira, Invade o programa. tá com um problema no olho e não pode comparecer no estúdio hoje. O outro Vinícius, ele tá com um probleminha de ocupações, agora não vai poder estar. Aquele com a voz grossa, flamenguista, que fala pouco. Que tava bravo com a gente, pra gente ter tirado o papel dele de âncora. O outro Vinícius, ele tá também com uma doença que não impediu dele vir pra cá. E na semana passada, no caso, esse programa tá sendo gravado na sexta-feira, então a gente não vai pegar e falar dos clássicos do final de semana durante. Sim, não vamos conseguir falar do Grenal e do Clássico Mineiro. A gente decidiu pegar os 2 melhores brasileiros na Libertadores até agora, que é o Inter com 10 pontos e o Cruzeiro com 12. 12, 100% de aproveitamento. Vamos botar o contexto dos 2 times com uma comparação e no final a gente vai deixar no Instagram pra vocês lá votarem quem está melhor ou quem é melhor. Quem vocês acham que é melhor? Porque atualmente, segundo a Libertadores, são os 2 melhores times do Brasil. Apesar de que o Palmeiras tem um grande time, o Flamengo tem um grande time, o Grêmio tem um grande time. Mas na Libertadores esses foram os 2 primeiros brasileiros a classificar em campo. Porque o Atlético jogou na terça-feira, o Atlético Paranaense. O Atlético. Jogou na terça-feira, mas só classificou depois com outros resultados. Os primeiros a classificar sozinhos foram Inter e Cruzeiro. Então a gente vai pegar o contexto. Lembrando que Flamengo vem de uma vitória de 6-1. Tudo bem, bateu em cachorro morto, bateu em boliviano com a sua grande tradição no futebol. E o Palmeiras que ganhou do Júnior Barranquilla, dentro de casa, de 3-0, jogando muito bem, diga-se de passagem. Tem o Atlético Paranaense. O Atlético meteu 3-0 no Boca esse dia pra trás e ganhou do Tolima. Mas o critério que a gente usou foi que os 2 primeiros a classificar foram Inter e Cruzeiro. Os 2 melhores times brasileiros na Libertadores. Foram os únicos a chegar à marca de 2 dígitos de pontos, 10 e 12. E também são os times das finais dos estaduais mesmo assim. E como o programa é nosso, só tem nós 2, a gente faz o que a gente quiser. E vai ser o programa do Inter e do Cruzeiro, então não tem o São Paulino aqui, não tem o Flamenguista, então vai ser Inter e Cruzeiro o programa inteiro hoje. Eu trouxe aqui só em base um desempenho geral do Cruzeiro esse ano. O Cruzeiro atualmente, hoje, sexta-feira, dia 12/4, é o único time invicto da Série A e B no Brasileiro, 100% na Libertadores. Ele passou a data porque tem jogo domingo, então pode acontecer de o Cruzeiro perder ou empatar. Então a gente tá pegando os números até os primeiros jogos das finais, só pra alertar o pessoal. Se empatar vai mudar os números, ou perder. Mas então, até agora, vai ser o programa de hoje até sexta-feira. Na Libertadores, o Cruzeiro tem 100% de aproveitamento. Ele ganhou as 4 partidas que disputou, sendo 2 dentro de casa e 2 fora. É o único time invicto no ano. O Cruzeiro esse ano ele fez 18 partidas. Ele tem 14 vitórias e 4 empates e nenhuma derrota, está invicto. É um bom retrospecto. Sim, então dá um aproveitamento de 85,1%. O Cruzeiro tem no ano de 2019. Trouxe alguns números também em relação do Cruzeiro como mandante e como visitante. O Cruzeiro tem 9 jogos como mandante, 8 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota. 92,5% de aproveitamento no Mineirão. Então você vê que o time é muito forte dentro de casa. E fora de casa, o time tem 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates. Aí escorregou um pouco fora de casa, mas não perdeu, mas deixou escapar alguns pontos que poderiam ser melhor na campanha. Tem 77% de aproveitamento. Esse é o aproveitamento do Cruzeiro em 2019. Como é que tá o Inter, Gabriel? Olha, o Inter na Libertadores classificou agora na última terça-feira na vitória contra o Palestino por 3-2 no Beira-Rio. Ele tem 10 pontos, jogou os 4 jogos, já jogou todos os jogos em casa. A Conmebol acabou dando essa colher de chá, né?
uma ajudinha pro Inter nessa questão, mas poderia ser ruim. O Inter podia ter perdido ponto e agora tem 2 jogos. Teria que se matar fora de casa. Tem 3 vitórias, um empate que é contra o atual campeão da Libertadores, o River, que estava desfalcado sim, mas ainda tem um grande elenco. Marcou 8 gols na Libertadores e sofreu 4 gols. Tem 83,3% de aproveitamento. O Cruzeiro tá buscando apenas o seu melhor time da classificatória para ter a vantagem, do geral. E fez 4-0. 3 gols do Fred, hat-trick do Fred. Hat-trick. Hat-trick? Hat-trick. Eu gosto de falar hat-trick. Hat-trick. E um gol do Dodô no final. Então o Cruzeiro tem 7 gols na Libertadores e nenhum gol sofrido. A defesa não tomou nenhum gol na Libertadores. No Gauchão, o Inter ele foi o segundo na classificação geral, atrás do Grêmio. O Inter estava com 22, o Grêmio 29. O Grêmio ficou muito bem nos primeiros jogos do Gauchão. O Inter ele perdeu 3 jogos no Gauchão na classificatória. Um foi o Grenal. O Inter perdeu 2 dos 3 primeiros jogos, contra o Pelotas e contra o São José. O Pelotas aqui foi no Beira-Rio de virada, foi bem intenso aquele jogo. Dentro de casa perdeu o Pelotas. Isso, mas dentro de casa é uma força do Inter. Porque o Inter, contando esses 2 jogos e o ano passado inteiro, soma 4 derrotas só no Beira-Rio. Desde que o Odair Hellmann assumiu, o Inter perdeu apenas 4 jogos em 2 anos dentro de casa. É uma média boa e foi assim que o Inter classificou na Libertadores. Agora vamos pegar o contexto do Cruzeiro, como é que foi nos últimos anos, de quanto tempo vem essa equipe, pra gente colocar contratações, vendas, demissões também. Sim, teve gente que vazou, né? Rescindiu o contrato, por exemplo, o Rafael Sobis, que rescindiu o contrato com o Cruzeiro e foi justamente para o seu clube de origem, Internacional. E lá parece que tá dando tudo certo pro Sobis, ô Gabriel? O Sobis, ele chegou com status de ídolo, como ele 3 gols em finais de Libertadores não é pra qualquer um. Ele marcou 2 no primeiro jogo da primeira Libertadores e marcou o primeiro gol dos 3 da última final. Sim, porque o único a fazer isso até hoje foi Thiago Neves, na final que ele jogou pelo Fluminense. Depois foi lá e... Incrivelmente não foi campeão aquele ano. Ninguém sabe explicar, mas... o cara fez 3 gols e errou o pênalti, coitado. Thiago Neves, que é camisa 10 do Cruzeiro hoje. O Rafael Sobis, ele marcou o primeiro gol do Inter na Libertadores no final do jogo, contra o Palestino, um jogo difícil. O Palestino é um time, para quem nunca viu o Palestino jogar, é um time que não desiste em nenhum momento, tanto que nos 2 jogos da pré-Libertadores eles estavam eliminados já no primeiro jogo e conseguiram a vitória não se entregando no jogo de volta. Deram raça para poder jogar, né? Time chato porque ele só tem uma jogada, que eles tocam a bola por baixo pro atacante, para ele não dividir com o zagueiro em cima, e ele é muito forte. O Passarini, inclusive fez gol no Inter agora na terça-feira. Ele, em vez de tocar a bola alta, onde tem 2 zagueiros altos para marcar, eles tocam pelo chão e o atacante faz um pivô muito bom. Eles também tem o Jiménez, que jogou na Inter de Milão, naquele time fantástico do Mourinho. Era camisa 10, se não me engano, do Palestino. Você falou em questão de gols, ô Gabriel, você tem a média de gols do Inter esse ano? A média de gols, o Inter tem 1,4 por jogo. O Inter jogou 19 partidas, fez 28 gols. Sofreu 15, então uma média de 0,7 gols sofridos por partida. Certo. O Cruzeiro, na temporada até hoje, tem 41 gols. O clube já fez 41 gols em 18 partidas. Então a média do Cruzeiro é de 2,27. O Cruzeiro tem 18 jogos. Por que ele não tem 19 como o Inter? No Gauchão o regulamento é diferente. O Gauchão é ida e volta e aqui no Mineirão é uma partida só nas quartas de final. Sim, as quartas são... Ano passado nem tinha quarta de final, né? Colocou esse ano. Então o Cruzeiro tem 41 gols em 18 jogos. E o Cruzeiro levou 7 gols no total. Levando 1 gol só como mandante e 6 como visitante. Mostrando que a força do time é muito grande. Fez 24 gols em casa e 17 fora. Nesse quesito defesa, os 2 times são bem semelhantes. Desde a temporada passada, quando o Inter contratou de fato o Rodrigo Moledo e a zaga do Inter fechou, formando por muito tempo a zaga com menos vazada do Brasileirão. O Léo e o Dedé fazem a mesma coisa no Cruzeiro, assim como o Fábio e o Lomba. O problema do Cruzeiro e do Inter não é na defesa, eu diria. Eu diria que é mais naquelas bobagens durante o jogo. Uma desligada do jogador, também acho. Voltando para a comparação entre os dois também têm um bom time reserva, vamos dizer assim. O Inter ele usou bastante o time B dele, que conta com o Daniel, conta com o Emerson Santos, Roberto, Sarrafiore,
para treinar, porque durante o ano vão ser 3 competições, o Inter e o Cruzeiro já estão classificados para as oitavas, então pelo menos até junho eles vão jogar o Brasileirão e a Libertadores, e ainda tem mais as oitavas de final da Copa do Brasil que os dois times vão entrar. Assim que atingir essa fase, os dois times vão entrar. Com relação a time reserva, o Cruzeiro mesclou bastante o time, porque pela questão do calendário, o Cruzeiro, com aquele problema que teve com o Deportivo Lara, que eles não puderam chegar, a partida adiada, o Cruzeiro teve que fazer uma sequência de, acho que 9 jogos em 30 dias. Era jogo domingo, jogo quarto, domingo, quarto, domingo, quarto. E por incrível que pareça, nessa sequência o Cruzeiro emendou o jogo antes, ganhou, né? O Cruzeiro tem 10 vitórias consecutivas. O Inter chegou a 7, parou no Grenal. Sim, o Cruzeiro tá com 10 vitórias consecutivas nessa maratona de jogos. Tá chegando pro Clássico agora com 10 vitórias consecutivas. A confiança pro Clássico tá muito grande, porque também a fase do Atlético tá uma draga. Demitiu o técnico agora, tomou um pau do... Qual que foi o time mesmo? Esqueci. Cerro Porteño. Cerro Porteño também tá com um time bom, líder do grupo lá. Cerro Porteño, Internacional, Cruzeiro e o... Atlético. O Atlético tá classificado. A questão que você tava falando de elenco, o Cruzeiro tomou 2 gols bobos contra o América. Tava sem tomar gol, acho que é 6 partidas, se não me engano. Tomou 2 gols de bola parada no alto, coisa que não acontece, porque tem o Dedé, que é um ótimo zagueiro, um dos melhores do Brasil. Tem o Fábio, que é um ótimo goleiro. A defesa que ele fez contra o Huracan, quando estava 1-0 ainda. Teve aquela defesa no chão também contra o Emelec. Sim, e contra o Huracan também no primeiro jogo. Aquele jogo pesado, truncado, chovendo muito. Cruzeiro até que eu acho que é muito consistente defensivo, foi o que você falou. Toma gol por bobeira. São 10 minutos de jogo pro Inter e pro Cruzeiro tomarem qualquer gol aí. Desliga o time, alguma coisa dá errado, eles tomam um gol. Agora, a gente falou de tudo que eles têm em comum, Cruzeiro e Inter, que são considerados pelos comentaristas de televisão, os 2 melhores times do Brasil agora, segundo o contexto. Mas eles são bem diferentes no jeito de jogar. O Internacional, o que ele está fazendo? É um jogo sob pressão logo no início do jogo. Ele não deixa o adversário respirar, com 4, 5 jogadores na saída de bola nos primeiros 30 minutos. O Inter abriu 2-0 de vantagem nos 3 jogos que estava em casa, seja contra o Palestino, Alianza Lima ou River Plate. Antes dos 30 minutos já estava 2-0 para o Inter. Por quê? Porque o Inter pressiona demais o adversário. O que aconteceu para o Inter cair de rendimento, empatar com o River e tomar 2 gols do Palestino? Uma teoria, nesses 3 jogos, um dos jogadores que estava jogando muito bem no primeiro jogo, o Patrick, no segundo, o Bruno, e nesse último, o Rodrigo Dourado, se lesionam e tem que sair do jogo. Isso vai cansar os jogadores depois, porque o Odair Helman, ele tem na mão dele o Guerreiro e o D'Alessandro, que já são veteranos, eles precisam ser substituídos. O Inter vai cansando e vai dando brecha para esse adversário. Esse é o maior ponto fraco do Inter, tanto que o River Plate percebeu isso e o Gallardo foi lá e colocou o time todo para frente quando o Inter cansou. Só que o estilo do jogo do Inter é na força física e na velocidade, principalmente com os dribles do Nico Lopes e agora com o Guerreiro fazendo pivô pro chute do D'Alessandro. O Cruzeiro joga de uma forma mais cadenciada, o Cruzeiro domina a partida, ele não vai tanto pra cima. Porque também a gente sabe o técnico que a gente tem. O técnico do Cruzeiro é o Mano Menezes, conhecido pelo quê? Ser retranqueiro, mas é um cara que monta bem defesa. E no começo da temporada, o Mano Menezes falou que o time do Cruzeiro ia começar a fazer gols, ia começar a jogar mais bonito. Aconteceu. E sim, está fazendo. Só que a gente pode reparar uma coisa, esses 2 clubes têm uma coisa em comum. Os técnicos vêm com longos trabalhos no clube. O Odair Helman desde o final de 2017 e o Mano Menezes em 2016. Sim, o Mano Menezes teve a primeira passagem que salvou o Cruzeiro do rebaixamento, saiu, foi pra China ganhar uns milhões e voltou. O Cruzeiro joga mais como? O Cruzeiro controla o meio de campo, porque tem jogadores muito habilidosos. Tem o Robinho, que é um cara que tem uma visão de jogo espetacular. Lucas Romero, que volante do Cruzeiro, que virou titular nessa temporada, tá jogando muita bola, tá desarmando muita bola. O Henrique, capitão, também ajuda muito na recomposição do time, na defesa. Tudo bem que tem alguns torcedores que criticam ele por não ter pernas mais pra aguentar correr, mas mesmo assim... O cara ficou aleijado. O cara não consegue correr o jogo inteiro, tudo bem, é a idade, questão, mas não tem problema, a gente tem mais volantes no time. E do meio pra frente, meio campo pra ataque, o Cruzeiro tem o Fred, que é um dos melhores centroavantes que tem no Brasil. E também tem Rodriguinho, que chegou, eu já vou falar de contratações e contratações pontuais. Tem o Marquinhos Gabriel, que... ninguém esperava que ia ser isso tudo. Marquinhos Gabriel, que logo na estreia contra o Boa Esporte,
já mostrou pro que veio. Eu Sim. estava presente no estádio Estávamos presentes no estádio. do Cruzeiro e a gente viu a reação da torcida quando viu um jogador de velocidade. Porque antes disso o Cruzeiro não tinha velocidade nenhuma, Natal. O único velocista que a gente tinha era o Rafinha, que já tem 37 anos, já tá no fim da carreira praticamente, e o David, que ano passado sofreu com muitas lesões, esse ano sofreu com lesões de novo, mas é um jogador muito rápido e muito bom. A torcida do Cruzeiro tem uma grande expectativa no David, mas agora a gente tem mais 2 jogadores rápidos de beirada, que é o Marquinhos Gabriel e o Pedro Rocha. Quem também tá em fim de carreira é o Guerreiro. Mentira, Guerreiro, te amo. Esse... Pode processar os caras lá, pode processar. Não cheirou nada. Não, a carreira dele já tinha terminado, né? Porque ele tirou tudo. Aí agora ele... Pode processar, o nome dele é Pedro Henrique Sarto. O Cruzeiro, cara, foi o que eu tava falando. O Inter tem essa pressão, esse abafa. O Cruzeiro não, o Cruzeiro joga cadenciado. Eu poderia fazer um paralelo assim, o Inter é um kamikaze. Ou ele mata ou ele morre. O Inter, se não fizer os gols no início do jogo, o Inter tem um sério risco de não ter perna pra fazer depois. O Cruzeiro já é um jogo mais inteligente, onde eles usam a posse de bola mais ou menos como o Barcelona em 2011 fazia. A posse de bola pra, com a qualidade dos seus jogadores, trancar o time no campo de defesa deles. Sim, aí que entra a parte da cadência. Porque, por exemplo, o Inter tem esse kamikaze, ou vai ou racha. O Cruzeiro tem esse negócio, vai lá, faz um gol. Um gol pro Mano Menezes, 1-0 pro Mano Menezes é goleada. O que ele faz? O time tá começando a cansar, o cara tira um meio campo e bota um zagueiro, joga de 3 zagueiros e vão pra cima. Joga num 5-3-2, 5-3, 5-4-1, sei lá, 5-3-1. Por esse outro lado, o Odair Helman é o oposto. Porque o que aconteceu agora na terça-feira? O Inter tava ganhando 3-2, com um jogador a menos, Paredes foi expulso. Ele foi lá e tirou o D'Alessandro e botou mais um atacante. Ele queria realmente matar o jogo, botou o William Potker. E já falou em várias entrevistas que o estilo de jogo dele é esse, é ir pra cima e manter o mesmo ritmo, mesmo que às vezes o ir pra cima seja com a cautela de se defender. Como é que eu posso explicar isso aí? Mas você pega um time com contra-ataque também, tá perdido, né? O Patrick é um jogador que tem uma velocidade e tem uma força. Ele chega na frente tanto que fez o gol no último jogo. O Edenilson do outro lado é a mesma coisa. Então o Inter tem essa recomposição anti-contra-ataque, até porque o Cuesta e o Moledo dificilmente sobem. Então o contra-ataque está prevenido. Até tem o Iago, que é o velocista na lateral esquerda. Só que as pernas no segundo tempo é o grande problema do Inter. Até em 2015 o Inter ia ser campeão da Libertadores e tomou gols bobos no final, na semifinal, que depois não teve perna para recuperar. Falamos dos jogos, falamos de tudo, agora eu vou falar de gols. Artilheiro do Cruzeiro é ele, o rei do Stories, Dom Fredon, com 14 gols na temporada, né? Sendo 3 na Libertadores e 11 no Campeonato Mineiro. Seguido pelo Rodriguinho, com 7 gols no Campeonato Mineiro. Ele fez 4 e na Copa Libertadores ele fez 3. O artilheiro do Inter é o Nico Lopes. Ele fez um dos gols do empate contra o Veranópolis na 4ª rodada do Gauchão. Tô contando aqui. Contra o Brasil ele não fez gol. Foda-se, eu não vou dizer quantos gols o Nico fez. Mas ele é o artilheiro. Ele é o artilheiro. Eu posso lembrar da Libertadores agora que ele fez 2 gols contra o Alianza Lima, no Beira-Rio. Ele fez 1 gol contra o River Plate e ele deu 3 assistências agora contra o Palestino, o que torna ele também o maior passador do Internacional. Ou seja, é o maior artilheiro e o maior passador. Uma coisa que eu acho bacana nos dois clubes, tanto o Cruzeiro quanto o Inter, são estilos de jogo totalmente opostos que quando se enfrentasse por eventualmente... No Brasileirão vai se enfrentar. Não, no Brasileirão vai, mas Brasileirão praticamente as duas equipes vão estar focadas em outra competição. Vai jogar com um time alternativo. Imagina como é que vai ser esse jogo. O Inter pressionando, o Cruzeiro tentando cadenciar o jogo, vai ser um jogo muito bom. Vamos lembrar como é que foi o Brasileirão do ano passado. O Cruzeiro acabou indo com a equipe alternativa. Nos 2 jogos. E o Inter em um jogo só. No Beira-Rio, o destaque foi o Rafael. Fechou o gol. O Inter não deixou o Cruzeiro respirar. No Mineirão foi o oposto. Quem fechou foi o Lomba. O Cruzeiro, ele veio pra cima, o Inter tinha um contra-ataque uma vez ou outra. Vai ser mais ou menos assim, eu acredito, só que com esse adendo das contratações, eu acho que vai ser um confronto mais equilibrado. Não vai ser um time dominando num jogo e outro no outro. Acredito que vai ser o Cruzeiro pondo o jogo dele no Mineirão, com o Inter fazendo um contra-ataque forte. E no Beira-Rio o contrário. No Beira-Rio o Inter vai fazendo aquele kamikaze e depois dos 40 minutos do primeiro tempo, nos últimos 5 minutos do primeiro tempo e no segundo tempo inteiro, se tiver o resultado, o Inter vai acabar dando a bola pro Cruzeiro e tentar sair no contra-ataque. É a alternativa que os dois times vão ter. Lembrando que os dois vão estar jogando provavelmente com times reservas, né? Mas vamos supor também que isso aconteça em Copas, porque os dois times são bem parecidos, tanto os reservas quanto os titulares. Jogar em Copa, as coisas vão ficar bem mais complicadas.
Tava falando, agora você falou em mérito de contratações. Pro Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu, né? Judas, foi pro Flamengo. É Judas, né? Caro demais pra um reserva. Na verdade, né? O Arrascaeta teve... O Arrascaeta estava assim, ó, ele tava com a caneta na mão, ele começou a arriscar o nome dele no contrato do Inter e o Pífero chegou. Caro demais pra um reserva. Vamos deixar ali pro Cruzeiro e vamos dar o decisão pro River Plate, porque nada de mal vai acontecer. Aconteceu o quê? Só um rebaixamento de leves. Parabéns, Vitório Pífero. Então, o Arrascaeta jogou no Cruzeiro, né? O Judas. E foi vendido e todo mundo falou, nossa, o Cruzeiro perdeu o jogador de velocidade, perdeu o velocista. Mas o Arrascaeta nunca foi velocista, nunca foi jogador de velocidade. Ele era um jogador, um meia muito habilidoso, um meia muito bom e decisivo. Mas não era um jogador de velocidade. Tanto que o Cruzeiro nunca teve um time rápido, na era Mano Menezes. E o Cruzeiro contratou Rodriguinho. Que até nisso o Inter e o Cruzeiro estão entrelaçados, que eles disputaram o Rodriguinho em certo momento. Sim, a contratação do Rodriguinho foi disputada. E Marquinhos Gabriel. E agora também temos Marquinhos Gabriel, vai Pedro Rocha, que ainda não jogou. Só um aviso pra torcida do Cruzeiro, a não ser que o Pedro Rocha tenha aprendido muito finalização, vocês vão se irritar muito com o Pedro Rocha. Eu lembro dele jogando no Grêmio, o Grêmio deixava de ganhar jogos ou empatar jogos porque o Pedro Rocha perdia gol estilo David. Nossa, isso é uma brinca, não. É sério. Não, mas não tem problema, se ele correr e der pro Fred, o Fred faz, não tem problema. O Fred tá lá. Questão de armador e velocidade, o Pedro Rocha manda bem. Eu acho que o Mano Menezes tá investindo muito nisso, em jogador pro Fred, em jogar para o Fred no time. Você vê, o Marquinhos Gabriel na temporada, que chegou agora, já tem 5 assistências. O Robinho tem 6 assistências. E o Fred tem quantos gols? O Fred tem 14 gols. Então já tem o estilo de jogo... Definido. Quer ver quem mais tem assistência aqui no Cruzeiro? Ah não, aí vem muita gente com 2 assistências e com 1. O estilo de jogo do Cruzeiro é em prol do Fred, é em prol do centroavante, que foi uma questão que deixou o Cruzeiro muito carente nos últimos anos, porque veio o Ábila, resolveu, entre aspas, teve outras coisas, mas agora com o Fred, que era pra ter sido ano passado, só que com a lesão que quase aposentou, mas o Fred agora tá desencantando, já fez 2 hat-trick no ano, tá bem, vamos seguir no baile. Campeão da Libertadores 2019, trai pra nós, vamos todo mundo feliz. Você tá falando do Boca Juniors? Não, Cruzeirão. Então, colocando assim, o Cruzeiro tinha carências em algumas posições. Por exemplo, goleiro, Cruzeiro tem o melhor goleiro do Brasil, Fábio. O melhor reserva do Brasil, Rafael, que poderia ser titular em vários times, como já teve propostas o Rafael. E o Fábio, vou falar pra você, mais injustiçado na seleção não tem. Cruzeiro tinha um problema na lateral esquerda e direita, porque ano passado a gente tinha Marcelo Hermes, meu Deus do céu, dá até tristeza, e Ezequiel, puta que pariu, como lateral reserva. Aí jogava Egídio e Edilson. O Edilson mais ficava fora da... O Edilson é o ignorante. Vocês não gostam muito dele, né? O Edilson mais ficava fora das partidas do que jogava na temporada. Então, o que acontecia? O Cruzeiro não tinha nenhuma confiança no Ezequiel e jogava o Lucas Romero pra jogar de lateral direito. O Lucas Romero jogou mais partidas ano passado como lateral direito do que como volante, que é a posição de origem. E, na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, no segundo jogo o Egídio estava suspenso. Primeira opção do banco, Marcelo Hermes. O Mano Menezes preferiu colocar o Lucas Romero improvisado de lateral esquerda para não pôr o Marcelo Hermes. Um jogador tem nome de Marcelo e Hermes? Não, não tem jeito. Acho que a mãe acertou no Marcelo, né, na hora do nome. Hermes, cara. Aí o Hermes ficou meio bosta. Aí então, o Cruzeiro contratou pra temporada o Dodô, que veio de empréstimo. O Dodô do Santos, que tá jogando bem, e o Orejuela, que é do Ajax também por empréstimo. E nenhum dos dois tem direito de compra, valor de compra fixado, é só um empréstimo. Vem também, o Cruzeiro tinha questões de... Então resolveu. A lateral resolveu. Vamos pro meio campo. Tinha uma saída do Arrascaeta. Tá difícil de falar o nome dos jogadores hoje tá complicado. Saída do Arrascaeta. Contratamos Rodriguinho e Marquinhos Gabriel. E Pedro Rocha. Faltava velocidade e faltava um armador com a saída do Arrascaeta. Sim. Eles trouxeram o Rodriguinho, que é um ótimo armador, e trouxeram 2 jogadores de velocidade, um de cada lado. Não, eles não jogam no mesmo lado, mas podem alternar. O Pedro Rocha ele alternava bastante no Grêmio. Sim, eu acho que o Cruzeiro montou um elenco forte. Supriu e mandou muita coisa, e mandou muito jogador embora. Por exemplo, Marcelo Hermes foi embora, Ezequiel foi embora, o Sobis, que era reserva muito caro, foi embora. Dispensou jogadores. Só vejo um problema nisso aí, que não é nenhum problema, que tem o Raniel e depois tem o Sassá também. Mas o Fred, como referência, acredito que vai ser muito marcado. Então o Cruzeiro tem que ter jogadores que chutem bem de fora da área. Vide Rodriguinho. Sim, tem o Rodriguinho, tem Thiago Neves também. Thiago Neves que é reserva hoje. O Thiago Neves no banco porque voltando de lesão, mas o Thiago Neves era o titular, né? Até foi titular nas 2 últimas... Foi titular nesse ano já. Sim, ele era titular, machucou, aí o Rodriguinho chegou.
Tanto que o Mano disse que os dois vão jogar juntos. Não vejo como. Não tem como colocar os dois juntos porque vai travar o meio campo do Cruzeiro, vai voltar aquela lentidão. Exatamente, você vai tirar um jogador de velocidade. Então eu acho que o Cruzeiro sim fez contratações muito boas e pontuais. A torcida do Cruzeiro tá muito confiante, tanto que você pode ver na média de público, o Cruzeiro tem campeonato mineiro, na média total, o Cruzeiro tá com 19.300 em 9 jogos. Mais ou menos igual a do Inter, o Inter é mais ou menos aí. E o público total já foi, pelo Campeonato Mineiro, 115 mil e 60 mil, aproximadamente. 173.703 no total. Essa é a média. Porque a torcida tá confiante, tá acreditando e o clube tá correspondendo. E uma coisa boa, entre Inter e Cruzeiro, os rivais diretos, não estão bem na Libertadores. O Atlético, crise, e o Grêmio também, na Libertadores. Pode dar um Grenal nas oitavas de final se o Inter classificar em primeiro, porque eu acredito que o Grêmio vai classificar em segundo. Tudo bem que ele já pode ser eliminado. Eu acho que o Atlético nem classifica. Mas o Atlético não tem como classificar mais. Matematicamente, tem, mas só milagre. O Grêmio tem a oportunidade de ganhar os 2 jogos, só depende de si. O problema é que ele vai jogar fora contra o Libertad no Paraguai, e o Libertad tá naquela correria lá de ganhar todos os jogos que puder. Já foi classificado também o Libertad. Pode dar um Grenal nas oitavas de final e tem muita gente torcendo por isso. Eu não tô torcendo por isso, eu, inclusive acho que seria legal o Inter ficar em segundo no grupo, porque muito time forte tá ficando em segundo. Então se o Inter pegar esses times aí já pode complicar logo de cara. Mas vamos ver, que não dá pra escolher adversário. Eu acho que não tem nem que pensar nisso, eu acho que tem que classificar em primeiro, tem que buscar a melhor colocação, porque você classifica um time que é considerado bom também, classifica em segundo, você já tem que pegar uma pedreira. Quem quer ser campeão tem que ganhar dos melhores. Não dá pra escolher, mas assim, eu não ia gostar de ter um Grenal logo de cara. Ah não, claro que não, também não queria um clássico de cara também na Libertadores. Eu gostaria de pegar um Peñarol assim, que é um rival histórico do Inter. Eliminou o Inter em 2012 na Libertadores, tomou um pau em 2014 no Beira-Rio, na estreia do Beira-Rio. Não tem um time tão forte, não tem um time tão fraco. Vai ser um teste legal se o Inter pegar o Peñarol. Então vou torcer pro Flamengo classificar em primeiro nisso. Quem que o Inter perdeu? Perdeu o Rossi. Rossi foi pro Vasco, voltou de empréstimo e chegou pro Vasco. Fora isso, não teve nenhuma baixa relevante. Tipo o Cruzeiro, a única baixa relevante foi o Arrascaeta. A única foi o Arrascaeta. Não, foi o que eu falei, mano, do jogador, mano. A única foi só o Arrascaeta. Eu queria só perder o Arrascaeta. Ah, não, mas temos o Rodriguinho. Rodriguinho. Internacional ele contratou por baixo, assim, o Inter não tem dinheiro, tem um déficit, inclusive, dado pela gestão pífia do pífero, que tá no Ministério Público. Inclusive, mais times do Brasil vão entrar nessa investigação, então abram um olho. O Inter começou anunciando o Rafael Sobis, que chegou como principal contratação, é a principal contratação, ídolo da torcida, como eu falei mais cedo, e chegou já botando ordem no vestiário. Todo mundo elogia o Rafael Sobis. Os meninos que estão subindo da base estão falando muito bem do Sobis, que o Sobis ajuda, e isso daí é um reflexo do que o Sobis passou quando subiu, porque quando ele subiu tinha o Fernandão, e o Fernandão, inclusive, foi padrinho dos filhos dele, de casamento e tudo mais. Viraram melhores amigos, inclusive. O Rafael Sobis aprendeu muito com o Fernandão e tá repassando isso aí pros meninos novos. Fora isso, teve o Neilton, que chegou como driblador e, inclusive, foi o melhor do Inter no início do ano. Guilherme Parede, que chegou desconfiado do Curitiba e agora já tem 2 gols com a camisa do Inter. E uma expulsão. Uma expulsão, onde ele sofreu a falta, 2 faltas e levou um amarelo, depois levou outro. Foi triste. O que aconteceu naquele jogo, deixa eu contar. O Patrick, ele sofreu uma falta e levou um amarelo. Aí o Odair Hellmann, vendo que o Patrick ia sofrer outra falta e levar o outro amarelo, não fazia sofrer. Tira o Patrick e coloca o Parede. O Parede sofre um pênalti. O cara puxa. O juiz dá a falta dá amarelo por reclamação. Depois eles vão dividir uma bola, o Parede sofre a falta e é expulso. Parabéns. Foram 3 faltas sofridas e 3 amarelos e o vermelho. Mas beleza. 3 amarelos? Patrick. Ah, tá. Achei que você era pro mesmo cara. Foi, caralho, esse aí não tá... duvido. Esse aí tá o bichão do... O Parede tá correspondendo legal, a torcida do Inter tá gostando do Parede. Tem o Nonato e o Pedro Lucas que subiram da base e tem o acréscimo ótimo, de 2 jogadores que já estavam no Internacional, mas só puderam realmente mostrar o futebol nesse ano, que é o Sarra Fiori, que já tá protegido por contrato, não vai sair do Inter, graças a Deus. E o Paulo Guerreiro, que não pôde jogar por causa da suspensão, já voltou fazendo 3 gols em 150 minutos. Tiveram aquelas contratações como o Matheus Galdesani, que lesionou, mas ninguém vai lembrar dele. Então o Inter, ele montou, já tinha uma base, desde 2016, com o Nico Lopes e o Rodrigo Dourado, que caíram, continuaram e jogaram a Série B, e depois tiveram os acréscimos
Ah, Série B, nunca me viu. O Inter podia ter continuado na Série B. Ah, não, mentira, o Boca eu passei, então você nem ia ver jogo aqui. O Cuesta também chegou, o Cuesta completou 100 jogos com a camisa do Inter. Ah, o Fred também. Juntando as duas passagens, 100 jogos e 74 gols. O Cuesta não tem tanto gol assim. O Patrick chegou bem, o Edenilson chegou bem, isso daí já vem desde 2017, quando o Zago assume, e depois vem o Guto e daí o Odair. Já é um trabalho contínuo. O que o Inter fez foi com criatividade que teve. Ah, teve o Trellis também veio pro Inter. Vou lembrar aqui, porque ninguém lembra mais do Trellis. O Inter preencheu lacunas que faltavam ano passado para disputar alguma coisa e ter dois times. Hoje o Internacional tem dois times, um é considerado um dos melhores do Brasil, por isso que a gente está tendo essa discussão entre Inter e Cruzeiro. O Cruzeiro é o melhor do Brasil. Não sei porque eu vi 2 jogos do Cruzeiro, não posso opinar. Eu vi todos, e é o único invicto. A gente pode pegar o contexto dos campeonatos e tudo mais, mano. Ah não, Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro não serve de base. Tanto que no Grenal o Inter perdeu e no Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro empatou. O Inter empatou no Atlético e Cruzeiro. Sim. Inclusive não é difícil o Inter empatar clássico. Tem 131 clássicos, é mais ou menos o mesmo número de vitória do rival. Que são só 23 a mais, né? A menos. Mas voltando. O Inter contratou jogadores pra suprir os titulares quando eles saírem. E já tem um boato de que o Nico Lopes vai ser vendido. E eu acho que vai mesmo, porque a proposta que vem é forte. É entre 16 e 24 milhões. O Inter precisa de jogador pra vender, porque o último foi o Alisson, na verdade o último foi o William, mas a última relevância foi o Alisson pra Roma. Realmente uma venda importante foi o Alisson. E o Inter precisa encher o cofre. O Nico é o jogador mais importante do Inter? Vai fazer falta pra caramba. Mas ainda tem o Patrick, tem o Potker e o Dourado que ainda podem ser vendidos no lugar do Nico. Vamos ver. Manda 3 por 1. Não. Um deles vai sair. E parece que vai vir o Arangues de volta. Só completar que o Pedro falou que o Fábio é o melhor goleiro do Brasil. Concordo, assina embaixo. Fábio e depois o Rafael. Aí vão pegar os melhores goleiros da América. O Marcelo Lomba, o Daniel. Tadinho. O Daniel. Tadinho. Não, mentira. O Daniel não jogou nenhum campeonato. Quantos gols que o Lomba tomou esse ano? Cara, eu acho que tomou 2. Então, 2 e o ou outro 3. foi o goleiro reserva? Foi o goleiro reserva. Ah, então não. Então esse ano, acho que todos os gols que você levou foi do Fábio. Foi 7 gols sofridos, O Fábio tomou O Lomba deve ter tomado uns 5. O Fábio tomou 7, mas na Libertadores, o Fábio não tomou nenhum, então é o melhor goleiro da América. 5, 6. Ah, o Fábio não tomou nenhum. Então vamos trocar. O Fábio é o melhor goleiro da América em 4 jogos e o Lomba no ano passado e nesse ano é o melhor goleiro do Brasil. Ah, o Fábio nem jogava Brasileirão, caralho. O Fábio pegou 3 pênaltis contra o Santos, porra. Bicampeão aí, pegando pênalti na final, pegando pênalti na decisão. O Lomba não é pegador de pênaltis. O Lomba pega durante o jogo e o Fábio pega bastante pênalti mesmo. Eu lembro um jogo que foi o jogo no Mineirão, o Nilmar bateu um pênalti e o Fábio pegou, que acabou 1-0 aquele jogo. Fazer o quê, né? Mas o Fábio tem uma deficiência que tá sarando, que é tomar gol de fora da área. Nossa, e de falta. Vou falar pra você. Primeiro jogo meu em estádio, o Fábio tomou um gol de falta. Sim. É difícil, é complicado, mas... Que não deixa de ser de fora da área. Sim, claro. Mas agora até que tá bom, filho. Tomou vários chutes aí de fora da área e pegou a bola. Depois de velho, tá melhorando. Tá igual o Vinho. É o Buffon brasileiro. Só que o Buffon depois foi ídolo na Itália, só que o Fábio não é convocado pra seleção brasileira. Eu não entendo por quê, porque ele poderia ser até um terceiro goleiro, mas deveria estar lá há muitos anos. Ah, eu nem vou entrar nisso, porque ninguém entende. Todo comentarista fala a mesma coisa, o Fábio fala a mesma coisa. Aí você vai lá, o Tafarel me convoca Cássio. O Cássio é muito bom jogador, mas não é nível seleção, gente. Agora foi o Everton do Palmeiras. O Muralha já foi pra seleção, vai tomar no c... Que é isso? A gente vai deixar uma enquete no Instagram agora, nessa segunda-feira, quando for ao ar. Vocês votem lá qual é o melhor time do Brasil, qual entre os dois, né? Sim. Ou a gente vai deixar uma terceira opção. E se é a terceira opção, você comenta qual time que você acha que é o melhor. Não vamos colocar time, vamos colocar elenco. Elenco não, porque é conjunto. Se vocês acham que a gente falou só borracha também... Não comenta. Xinga a gente aí, faz alguma coisa. Não tem problema. Só faz uma coisa com carinho, né, gente? Com carinho, não vem xingar como... Só xinga, às vezes, com ofensas racistas e tal. Não, mas é racista, ninguém viu nossa cor. Não, pode xingar tal jogador e tal. Tal jogador não é bom aquele... Entendeu? Ah, claro, não, lógico. Se vocês querem criticar, critiquem qual a gente tá fazendo agora, que é com algum argumento, com alguma... explicando alguma coisa. Ou coisa. só nos chamando de burro. Pode ser também, pode xingar. A gente você pode xingar de burro, não tem problema não. Gabriel, o programa inteiro a gente não se matou. No caso, eu não tentei te matar, porque mantive a calma e a serenidade. Eu não debochei nenhuma vez, gente. Eu Mantive a calma e a serenidade durante todo o programa. Só contextualizando pro pessoal, que eu e o Pedro, a gente tem opções muito diversas nas coisas. Sim.
Sim. Por exemplo, eu acho que o Messi é o melhor jogador de todos os tempos. Ele acha que é o Pelé, mas atualmente o Cristiano Ronaldo. Sim. Como o programa foi bem... Bem tranquilo, vamos soltar aqui. Cuesta menor que Dedé. Seu rabo. A gente vai fazer uma ligação pro Souza agora. que tá brigando aqui. Ô, meu, me ajuda aqui, cara. Não, esse cara é muito idiota, mano. Ele não sabe nem gravar a de um programa, velho. vem cá, a gente tá gravando ainda, a gente quer a tua opinião sobre uma coisa. Não tem base. Aqui, ô Vinícius, na boa. Fábio não é um goleiro muito baixo? Baixa o rabo dele. Eu falei aqui, nossa, o Marcelo Lomba é o melhor goleiro do Brasil, é o maior também. Daí ele falou, não, o maior é o Fábio. Eu falei, qual é a altura do Fábio? Ele ficou puto. O 86. Não é baixo. A gente acabou de gravar aqui, mas a gente tá... Tá te ligando pra colocar você no programa, pra você falar alguma coisa. Falar o quê? Nem sei o que é o programa, o que eu vou falar, ué. A gente vai dar as nossos palpites aqui, porque o programa tá sendo gravado na sexta, as finais são domingo, segunda-feira o programa vai ao ar. A gente vê quem acertou e quem errou. Então, ó, eu vou começar com o campeonato gaúcho, o Gabriel vai fazer o campeonato mineiro e o Vinícius vai falar dos dois campeonatos e do paulista, se ele quiser. Por telefone, tá, gente? Pra mim vai ficar, o primeiro jogo vai ficar... Vai ser no Beira-Rio. Primeiro jogo Beira-Rio, então eu acho que o Inter ganha o primeiro jogo. 1-0 o Inter. No Mineiro, eu acredito que vai acabar 1-1 esse jogo, porque o Atlético tá muito pressionado e vai dar a vida em campo. No geral, no segundo jogo, eu acho que o Cruzeiro ganha de 1-0 ali, que é jogo sofrido, porque clássico é clássico. Eu acho que esse ano o Inter é campeão também. Eu acho que não, eu acho que eu não vou opinar. Vinícius, tua opinião agora. Campeonato Mineiro vai ser 2-0 pro Cruzeiro domingo, o Cruzeiro vai ser campeão mineiro. E Gaúcho 2-1 pro Inter, porém o Grêmio vai ser campeão, vai reverter 2-0 lá na Arena. Sim, e no Paulista? No Paulista, 2-0 pro São Paulo domingo e 1-0 pro Corinthians na volta e nós é campeão. Ó, você só quer isso? Você não quer mais nada, não? Não, quero também ser pai um dia.